Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia. Hoje a gente vai falar de linkage e crossover. Crossover também a gente pode chamar de recombinação ou permutação, ok? Bom, vamos começar a falar sobre linkage. Então, lá na segunda lei de Mendel, a gente aprendeu sobre segregação independente dos genes, né? Então, quando a gente estudou lá em Mendel sobre as ervilhas, né? A gente trabalhou com duas características, né? A ervilha, a ervilha amarela, a cor da ervilha, vamos dizer assim, e o aspecto da ervilha, lisa, rugosa, ou ervilha em relação à cor verde ou amarela. Então, o que a gente tinha ali? Genes que estavam independentemente ligados, né? Não tinha uma ligação no mesmo cromossomo, né? Tanto é que quando a gente ia fazer lá aquele chiqueirinho, né, para fazer o cruzamento, a gente fazia lá aquele chiqueirão, né, para fazer a segregação independente, tá? Bom, só que agora, o que a gente vai ver hoje? Que nem sempre isso acontece. Então, a gente vai ver que matematicamente eu tenho ali uma diferença na proporção dos meus genes, né? Então, nós vamos ter o que a gente chama de linkage, ligação, né? Uma livre tradução. Então, eu tenho aqui, ó, aqui na segregação independente, eu tenho um gene trabalhando por uma determinada característica que está ligado em um cromossomo. Um segundo gene que está ligado no segundo cromossomo que vai trabalhar numa segunda característica. Então, são independentes, tá? Então, o azinho lá na meiose pode fazer, né? Pode se distribuir entre as células o azão e o azão e o bezinho, o azinho e o bezão, e o azinho e o bezinho, né? Dando aí uma proporção de 25% para cada ligação. Tudo bem? Bom, o linkage isso não vai acontecer. Por quê? Justamente porque eu tenho aqui, ó, uma ligação. Então, o gene A, nesse caso, que é um outro caso, eu estou usando a mesma letra para a gente entender, mas aqui é um outro caso. O gene A, ele está ligado ao mesmo cromossomo. Então, o azão aqui, ó, tá ligado ao bezinho. E o azinho tá ligado no bezão, certo? Então, olha aqui, na segregação independente, né? Então, o azão vai se ligar ao bezão. Azão e bezão. O azão, se ligar não, né? Vão se distribuir ali nas células, né? Perdão, dá uma sensação de que tá ligando ali os cromossomos, não tem nada a ver. O azão vai ligar no bezinho, vai lá para a segunda célula. O azinho no bezinho, no bezão e o azinho com bezinho. Então, eu vou ter uma distribuição aqui, ó, de 25% para cada célula. Cada par aí vai ser distribuído em 25%. Isso não é novidade para vocês. Vocês viram isso na segunda lei de Mendel, né? Só que no linkage, a gente tem uma outro tipo de distribuição, né? Então, aqui, ó, o azão e o bezão sempre junto aqui. O azinho e o bezinho, o azão e o bezinho, que já tá ligado, e o azinho e o bezão já tá ligado, né? Então, aqui a distribuição, ó. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser 50% azão e bezão e azinho e bezinho, certo? Bom, depois eu falo disso, cis e trans, né? Então, olha aqui. O gameta, ele vai ter uma distribuição, ó, igual azão e bezão, 50%, e azinho e bezinho, 50%. Ai, professor, então sempre vai ser assim? Essa proporção? Igual Mendel, então? Mendel lá nós temos 25% para cada par ali, né? Então, aqui vai ser 50%? Simples assim? Não, né? Porque aí, pessoal, nós temos um outro evento que vai mudar a proporção desses eventos, tá? Que é a crossover, né? Ou a permuta, ou a recombinação, tá? Olha o nome, recombinação.
né? Acho que essa palavra, essa expressão crossover, a gente usa muito em série, né? Quando você vê a referência de uma série numa outra série, né? É basicamente isso, né? Então, aqui nós temos os cromossomos, bonitinho. Olha aqui, os genes do mesmo cromossomo, né? Então, vai dividir, vai ser 50-50 para cada um, né? Beleza. Só que aqui houve um evento, que não é uma regra, né? Esse evento teve uma troca, então a gente viu lá em meiose isso, né? Então, se você assistiu a aula de meiose, você lembra que a gente já ouviu falar do crossover. Então, houve ali uma recombinação. Então, os braços dos cromossomos foram trocados. Então, aqui, ó, tá vendo que aqui não é azão, bezão e cesão? E aqui não é bezinho, azinho, bezinho e cezinho? Lembrando para vocês que lá na interfase da célula, o cromossomo tá assim, né, ó. Ele tá com um braço só, mas aí ele vai se duplicar e fica assim, tá? Mas aqui são as mesmas coisas, só porque ele duplicou para fazer a meiose. Então, eles trocaram, inverteu. Olha que interessante. Nesse caso aqui, só houve a troca no finalzinho aqui, ó, mas poderia ser em cima também, trocando os 3 genes, tá? Mas aqui eles foram mostrar só um. Então, teve uma troquinha aqui no bracinho, e aí você teve o Czinho veio para o outro e o Czão foi para o outro, tá? Então, aqui são os cromossomos que se recombinaram, tá? Isso, pessoal, é importante porque aumenta aí a variabilidade genética, né? Então, o nosso menu de genes aí fica diferente. Isso é importante para uma espécie, né? Para uma população aí, tá? Bom, então aqui, ó, de novo, crossover aconteceu, né? Então, você tem aqui o cromossomo, ele vai se duplicar, ó, esse cromossomo se duplicou para fazer a meiose, e esse aqui, ó, se duplicou para fazer a meiose, tá? Entenda isso, tá, pessoal? Às vezes, eu sei que em sala de aula, quando eu dou esse conteúdo, os alunos já meio que... Então, já estou reforçando com vocês. Estão se preparando aqui, certo? O que acontece? Lá, na prófase, nós temos a troca desse gene aqui, ó, tá? Houve a troca. Então, mudou a proporção. Então, não é mais aquela perfeição, né? 50-50, não, tá? Então, agora a gente vai ter aqui alelos que se recombinaram, certo? Bom, e aí nós temos uma seguinte situação, né? Deixa eu só ver aqui. Tá. Nós temos a seguinte situação. Quando você tem aqueles cromossomos que não se recombinaram, aqueles genes que não se recombinaram, eles vão se chamar de genes parentais. E quando você teve a recombinação, eles são chamados de recombinantes. Então, os parentais são formados sem que ocorra o crossover, né? E os recombinantes são formados a partir desse evento, tá? Aí, o que acontece, né? Quando a gente vai fazer exercício juntos, né? Eu vou fazer com vocês, porque genética não tem jeito, né? Tem que fazer o exercício para a gente entender. Mas lá no exercício, vai perguntar assim, né? Vai pedir para você uma situação e você vai lá, tem que ver qual é o gene parental e qual é o recombinante para fazer os mapas cromossômicos. Como que você vai saber qual que são os parentais? Gente, aquele que tem maior quantidade, tem mais de 50%, são os parentais, tá? Os recombinantes, eles vão acontecer em uma proporção menor. Até porque o crossover é um evento aleatório, não é uma obrigatoriedade, ele não acontece sempre, tá? Na nossa meiose, mas ele acontece, só que aí numa proporção menor. Então, os parentais, eles vão aparecer numa proporção, numa quantidade maior, tá bom? Bom, e aqui, né, só pra gente entender um pouquinho, né,
a taxa, né, os gametas parentais aqui, ó, apareceram em 50%, né? 45%, perdão. O AB aqui, ó, o AB apresentou 45% e o Azinho e o Bzinho 45%. Se recombinaram aqui, ó, aparecendo uma porcentagem menor. Então, a gente chama de gametas recombinantes e gametas parentais. A gente vai entender melhor nos exercícios, tá? Essa aula aí vai junto com alguns exercícios para vocês. Bom, e a frequência, né? Então, nós temos aqui um cientista, né, chamado Morgan, que descobriu o quê, né? O que ele tentava entender? Por que a taxa de recombinação era diferente dependendo do gene, tá? E aí ele entendeu o quê? Ele trabalhava bastante com as drosófilas, né? Eu fui fazer scanner do meu livro, não ficou muito legal essa imagem. Mas ele trabalhava com as drosófilas, né? Então, ele trabalhou com genes que estavam ligados no mesmo cromossomo, né? Então, o que o Morgan, ele observou? Que a taxa de permuta, né, de crossover, de permutação, ela vai acontecer de acordo com a distância dos meus genes. Olha que interessante. Aqui eu tive uma permuta, né? O crossover, tanto faz. Permuta, certo? Mudou alguma coisa? Não. Aconteceu aqui, ó. Mudou alguma coisa? Não. Porque os genes estão próximos, certo? Já aqui, houve também na mesma região. Isso aqui é um tipo de cromossomo, isso aqui é outro tipo, tá, pessoal? É só para a gente entender e fazer uma comparação. Então, esse aqui é o cromossomo, vamos lá, o cromossomo 9, esse aqui é o cromossomo 18, tá? Bom, esse aqui, ele teve uma troca. Opa, teve a permuta. Houve mudança? Houve. Por quê, pessoal? Porque está distante. Então, o que o Morgan observou a partir aqui das drosófilas, né, que ele estudou? Que a partir da distância, quanto mais longe, mais distantes são os meus genes, maior vai ser minha taxa de recombinação, tá? Então, aqui, nesse caso, eu tenho uma taxa menor de recombinação no primeiro caso do que no segundo, simplesmente por causa da distância, tá? Entre os genes, ok? Então, Morgan, né, como ele foi ali, né, o que descobriu, né, a gente usa uma medida. Aí você fala assim, professora, tá, então eu tenho que saber para fazer um exercício, um mapa cromossômico, que a gente vai fazer junto, eu tenho que medir a distância entre esses genes? Vou pegar uma régua ali? Não, ninguém vai conseguir fazer isso, né? Então, a gente vai colocar a distância entre esses genes a partir da sua taxa de recombinação, tá? Então, aqui, ó, nós temos, ou permutação, tá? Mesma coisa. Então, aqui, a distância entre genes é calculada em centimorgan, tá? Em homenagem ao Thomas Morgan, que foi o que descobriu. Então, a cada 1 centimorgan, você tem aí, é igual uma porcentagem de permutação. Então, a taxa de permutação é igual à minha taxa de recombinação, porque se está trocando, né? Está se recombinando, que é igual à distância entre os genes. Então, você vai saber a distância entre os genes a partir da taxa de permutação, tá? E qual a unidade que a gente usa? Eu gosto de usar, né? Tem até outras, mas centimorgan, tá? O Czinho e o M aqui, porque o M maiúsculo, porque é um nome próprio. Tudo bem? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Então, é isso, tá, pessoal? Olha aqui. Só de novo aqui nas drosófilas, né? Aqui você percebe que
a fêmea, eles cruzaram uma fêmea, corpo amarelo e asa normal. A cor do corpo da drosófila quem determina é um gene diferente da asa, porém está no mesmo cromossomo. Então, eles pegaram uma fêmea, duplo homozigota, né? E aí, cruzaram ela com um macho, né? Só que é recessivo, tá? E aí, teve o F1, todos, entre macho e fêmea, foram indivíduos de corpo amarelo com asa normal. Pegaram as fêmeas desse F1, não era só fêmea aqui, né? Mas eles descartaram os machos, pegaram as fêmeas, né? E aí cruzaram com o macho teste, certo? Sabendo que ele só podia produzir gametas Pzinho e Vzinho, né? Teve ali a seguinte proporção de indivíduos. 41,5% nasceram de corpo cinzento, amarelado e de asas alongadas, tá? Depois nós temos 41,5% foram indivíduos de corpo preto e asas vestigiais. E aí, depois teve 8,5% foram indivíduos de corpo cinzento amarelado e asas vestigiais. E também teve o 8,5% de corpo preto e asas alongadas, tá? Ou seja, houve uma recombinação. Por que a fêmea conseguiu produzir ali 4 tipos de gametas, se é um caso de linkage, né? Porque houve uma recombinação. E qual que é a distância aqui da fêmea desses genes, né? Olha que interessante. A porcentagem, então, essa mosca e essa mosca, elas possuem os genes parentais, porque veio de uma porcentagem maior, tá? Veio de uma porcentagem maior. Então, são os parentais. E esses dois aqui são os recombinantes, certo? Então, qual que vai ser a distância aqui dos meus genes, né? A gente vai calcular em centimorgan, tá? Eu analiso a porcentagem e aí eu vou ver a distância entre eles. No caso aqui vai ser 8,5, tá? Pessoal, uma coisa importante também, que eu esqueci, que eu deixei para o final, né? Apesar de ter colocado o slide no começo. Existe aí 2 tipos de cromossomos, né? Quando você tem os dominantes, né? Os dominantes não, homozigose, né? Tipo, tanto dominante quanto recessivo, esses cromossomos vão se chamar cis. E quando você tem um dominante e um recessivo, vão se chamar trans, tá? Que não tem nada a ver em relação a gênero, tá, pessoal? Nada a ver, tá? É só pra gente diferenciar isso. Isso é uma coisa conceitual, tá? Que pode cair num exercício e é importante, tá bom? Pessoal, é um pouquinho complicadinho mesmo, né? Mas assim, você tem que ter assistido a aula de mitose e meiose. Segundo a lei de Mendel, né? A gente viu em sala, viu vídeo também. Mas para reforçar esse conteúdo, a gente vai mandar junto com eles os exercícios da apostila. Porque genética é igual matemática, a gente aprende exercitando, tá bom? Então, beijão, até mais.